Eu estive num debate sobre habitação há pouco tempo. E a moderadora começa-me a fazer uma pergunta, a dizer: Pedro, então, mas imagina um rico que ganha 5.000 euros. E eu tive que interromper a moderadora e dizer: olha, Rita, um rico em Portugal para a AT é alguém que leva 3.300 euros líquidos para casa. É alguém que já paga 50,5% de IRS sobre cada euro que ganhar a mais. Ou seja, esse rico que ganha esses 3.300 euros, se quiser comprar um T2 na freguesia de Águas Livres da Amadora, eu fui ao Idealista, passa a publicidade, e o preço que está lá por metro quadrado são 2.861 euros. Portanto, para 80 metros quadrados vezes 2.861 euros dá 228.880 euros. Ora, 228.880 euros custam, segundo o simulador do Banco de Portugal, a 30 anos, que é o prazo recomendado pelo Banco de Portugal, a uma taxa Euribor de 3,9%, 0,7% de spread, que já é um spread bonzinho, custam 1.180 euros por mês. Sem falar os seguros e as outras coisas. Ora, isso passa. 1.180 euros por mês passam a taxa de esforço do Banco de Portugal, que é os 35%. Ou seja, um rico em Portugal é alguém que o Banco de Portugal não recomenda comprar um T2 de 80 metros quadrados numa freguesia de Águas Livres, conhecida por ter bairros tão distintos como a Buraca e a Cova da Moura. É isto que é um rico em Portugal. Está a ver o que é que vale a demagogia em Portugal? É exatamente este exemplo que o Pedro Brinca acabou de dizer. É por causa de coisas destas que nós não saímos da cepa torta. Ora, seja bem-vindo a mais uma Conversa Imperdível. A Conversa Imperdível, como sabe, é um programa que não é semanal, não é mensal. Acontece quando nós temos motivos para falar de certos assuntos. Ora, o motivo desta semana é a fiscalidade. E mais concretamente o IRC. Eu tenho comigo o Pedro Brinca, que é professor de Economia, na Nova. É uma das pessoas que eu mais respeito a falar de macroeconomia. Com a maior honestidade ele está-se a rir, mas é de facto das pessoas que eu mais respeito. E o Pedro coordenou um estudo para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde se fala da necessidade de baixar o IRC. Eu, se recorda, falei nisto nos meus programas, e uma das teses que avancei é que não iria tardar, não iriam passar algumas horas sem que o Pedro viesse a ser insultado pelas conclusões do estudo, que foi efetivamente isso que aconteceu. Ora, mas como nós queremos passar por cima da espuma das coisas, a preocupação fundamental aqui é falar com ele sobre o estudo, perceber o que é que esteve na sua base, quais são os pressupostos e quais são as conclusões. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Por vir à conversa imperdível. Ora bem, matéria de IRC, aliás, com matéria dos impostos, é sempre controversa. Mas vocês chegam a conclusões interessantes no estudo. Antes de mais, porquê é que ele aparece? Bem, isto foi uma iniciativa que tivemos em 2019, mas já se lá. Portanto, não tem nada a ver com estas coisas das eleições, do programa do governo. O estudo estava concluído e o estudo concluiu-se antes até da queda de António Costa do governo, porque estes meses todos que se passaram, houve a produção, houve questões de edição, houve questões de preparação dos materiais, de lançamento, essas coisas todas, peer review. Ou seja, o estudo estava concluído, ainda não tem nada a ver com este período eleitoral. Foi começado em 2019, em setembro, outubro de 2019. Não tinha qualquer relação com qualquer cenário político. Tinha a ver com uma coisa, que era que Portugal, de facto, em termos de taxas estatutárias, destacava-se pela negativa, no sentido de ter os impostos mais elevados da OCDE sobre as empresas, em termos de taxas estatutárias, e a pergunta que nós queríamos fazer era o que é que aconteceria se, de facto, nós tivéssemos taxas estatutárias mais em linha com o que são o resto dos países que são os nossos principais parceiros. Ou seja, se as baixássemos. Exatamente, ou seja, há uns 20 anos atrás Portugal não estava muito afastado do que era o percentil 50 para cima das taxas que incidiam sobre os lucros das empresas. Mas o que é certo é que nos últimos 20 anos a maior parte destes países tiveram uma grande desvalorização fiscal, baixaram muito esses impostos. E essa descida não foi inicialmente acompanhada, mas não foi depois mantida, e Portugal, se era dentro da média há uns 20 anos atrás, hoje é claramente pouco competitivo no que diz respeito a estas taxas estatutárias. Pedro, a taxa de IRC influencia naturalmente não só a atividade como o investimento das empresas, porque as empresas tomam decisões racionais, não é? Óbvio. E o que as pessoas se calhar às vezes não pensam é que
aquilo que aumenta a produtividade dos trabalhadores é os meios que têm à sua disposição. Ora bem, esses meios têm que ser adquiridos através de investimento. Os investimentos são feitos de acordo com as rentabilidades. A pessoa só decide investir em algo se tiver alguém em troca. Quanto menor for a rentabilidade, menor o investimento. Menor o investimento, menor a capacidade que o trabalhador tem de criar valor, porque tem menos meios ao seu dispor. Ainda antes da conversa estávamos em off a falar das nossas quintas. Ele, se tiver a trabalhar numa propriedade com uma enxada, obviamente tem uma produção muito inferior à que eu tiver se tiver um trator. Por isso, obviamente que o investimento leva à capacidade dos trabalhadores de criarem riqueza e, obviamente, parte dessa riqueza também verte para os salários dos trabalhadores. Não é porque o empresário seja bonzinho e quer distribuir tudo por toda a gente. Isso é muito importante. É porque as empresas concorrem também entre si pelos trabalhadores, por pessoas. E no quadro atual, desculpa só para terminar, no quadro atual em que temos taxas de desemprego as mais baixas da história da zona euro, em Portugal não são as mais baixas da história, mas estão realmente em mínimos históricos, o poder negocial dos trabalhadores tende até a ser maior, porque de facto há falta de mão de obra, e se há altura em que isso pode ser expectável, que há uma parte significativa da riqueza criada dentro das empresas que verte a favor dos trabalhadores, é agora, não é? Bom, uma das conclusões a que tu chegas, aliás, que vocês chegam no estudo, aliás, são 3 conclusões. Se baixar o IRC em 7,5 pontos percentuais, a economia cresce mais 1,44%. Isso é nos primeiros 2 anos. Mas mantém-se fazendo uma análise para 10 anos também. Sim, é uma subida permanente do PIB dessa ordem de magnitude, exatamente. Bom, e depois a outra conclusão que chegam é o investimento aumenta, o consumo aumenta e há uma terceira no estudo, que é as remunerações dos trabalhadores. Exatamente. Bom, e há ainda mais um elemento aqui a ter em conta, que é, e se calhar começávamos por aí, esta baixa do IRC não é compensada pelo acréscimo do crescimento económico. E vocês propõem no estudo aumentar outro tipo de tributações, nomeadamente sobre o consumo. Não necessariamente, ou seja, então, vamos lá ver, isto parte de um princípio muito básico, que é, se a taxa de imposto for 0, é óbvio que a receita é 0. Se a taxa de imposto for 100%, a receita também é 0, porque ninguém quer trabalhar para não ganhar nada, não é? Exatamente. Pronto. Alguns no meio, há uma taxa que maximiza a receita fiscal. Sim. E há uma grande discussão, frequentemente recorrente, sobre se estamos num ponto em que, baixando a taxa, aumenta a receita, ou estamos num ponto da economia em que, baixando a taxa, diminui a receita. Esta relação foi teorizada por Arthur Laffer, que é um economista americano. A curva de Laffer, que a gente está curva de Laffer, exatamente. E serviu de base a muitas das políticas que Margaret Thatcher e Ronald Reagan fizeram no fim da década de 70 e princípio da década de 80, com base nessa ideia, que diminuindo a taxa iria aumentar a receita. Olha, isso foi um rotundo fracasso. Do ponto de vista orçamental, criaram-se dos maiores déficits da história nos 2 países. Eu confesso que sou muito cético relativamente, mesmo em Portugal, que uma baixa de taxas leve a um aumento de receita. Acho que não estamos nesse ponto, mas é um pouco uma profissão de fé e intuição que eu estou a dizer. Mas eu gostei da vossa honestidade intelectual ao dizerem no estudo que isso é uma verdade. Não vai acontecer um aumento de receita fiscal se baixar a taxa. Nós fomos disciplinados em termos de modelação, não é? Porque isto modelos há muitos, não é? É verdade, e a gente faz o que quer deles. E qualquer pessoa pode construir um modelo para suportar a sua algum ponto que queira fazer. Só que nós não tivemos essa liberdade, porque precisamente sabemos que isto é um assunto bastante quente do ponto de vista de discussão política e quisemos nos disciplinar e proteger nessa dimensão, e então usámos exatamente a mesma metodologia e o mesmo quadro conceptual de análise, melhorado em algumas dimensões, para podermos responder a algumas das perguntas que nos propusemos fazer no estudo, que a União Europeia exige aos seus Estados-membros que usem para fazer estudos de impacto económico sobre toda a legislação que é aprovada em Assembleia da República que tenha impacto orçamental. Cada legislação que é aprovada em Assembleia da República que tenha impacto orçamental tem que ser acompanhada de um estudo de impacto económico para Bruxelas, usando o mesmo quadro conceptual de análise que nós usamos.
no nosso caso, melhorado. Por exemplo, esse quadro conceptual que eu estou a fazer referência não tem na sua gênese, nesse modelo, empresas de diferentes tamanhos. Ora, nós, como temos um IRC progressivo, tivemos que melhorar o modelo para refletir esta distribuição de tamanhos de empresas e de lucros semelhante à realidade portuguesa, com microdados, nomeadamente as PME. Micros, PMEs, nós temos 5 escalões, 5 grupos de empresas. Sim. E pronto, e lá está. Nós pegámos no modelo, ajustámos lá a economia portuguesa, fizemos as experiências, e as experiências, aquilo que nos dizem são duas coisas. A primeira é que descendo o IRC, aquilo que nós vemos é uma aceleração da economia, um aumento da remuneração dos trabalhadores e um aumento do consumo e investimento. Segundo ponto, todas as experiências que estão feitas no estudo são experiências que têm um impacto orçamental nulo no longo prazo. Ou seja, todas as experiências, os números que estavas a fazer referência, são números que já incluem nos seus cálculos medidas de compensação orçamental. Agora, a equipa é agnóstica relativamente a qual é a melhor medida de compensação orçamental. É por uma questão simples. Vocês não dizem qual é o imposto que deve ser aumentado. Exatamente. Nós, aquilo que fazemos é um exercício em que mostramos as dinâmicas para a economia portuguesa, ao nível do PIB, ao nível do consumo, ao nível da remuneração dos trabalhadores, em função precisamente de diferentes regras de compensação orçamental. Mas imagina que tu sabes o IVA. Ou até outro imposto sobre o consumo. Isto não vai prejudicar o tal aumento de consumo que vocês falam no estudo? Exatamente, mas por isso é que os resultados que tu estás a ver já têm, no caso específico em que financiamos a descida do IRC, essa compensação, por uma descida que nesse caso até creio que é marginal, não chega a 1%, um ponto percentual no IVA no longo prazo, já tem em si esse efeito. Não é? Quando fazemos isso com o IRS é a mesma coisa, quando fazemos isso com cortes nas transferências é a mesma coisa, quando fazemos isso de cortes na despesa pública é a mesma coisa. Não é despeciente a escolha do instrumento de compensação. Exatamente. Em duas dimensões. Primeiro, porque implica diferentes trajetórias e diferentes valores para as variáveis que nós estamos aqui a descrever, para o PIB, para o consumo, para a remuneração dos trabalhadores. Em todos os casos aumenta, mas obviamente nos casos aumenta mais esta, noutros casos aumenta mais aquela, mas por uma segunda razão. Porquê? Porque a escolha do instrumento de compensação é fortemente redistributiva. É verdade. E isso, como não é capturado, na nossa opinião, ainda por cima é a minha área de especialidade, que é a questão da desigualdade económica, foi nessa área que eu construí a minha carreira, taxação ótima, tendo em conta a distribuição de riqueza, a distribuição de rendimento, etc. Como não tem o nível de detalhe que eu gostaria que tivesse na parte da caracterização das desigualdades em Portugal, nós não quisemos tomar uma posição relativamente ao melhor instrumento, porque achamos que aquele quadro conceptual não é o mais apropriado para falar de questões de redistribuição, o que deixa aos políticos e ao poder político a decisão da escolha do instrumento. Mas independentemente da escolha do instrumento, o PIB cresce, as remunerações dos trabalhadores crescem, o consumo cresce. Deixa-me pegar na questão da remuneração dos trabalhadores. Eu, quando vi o estudo pela primeira vez, disse para mim assim, olha, esta é a área onde toda a gente se vai cair em cima. Sejam os analistas, sejam os sindicatos, sejam aqueles pseudo-analistas de esquerda. Como é que vocês justificam que as empresas, ao ficarem com um resultado maior, porque a taxa de IRC é baixa, vão fazer esta atribuição pelos trabalhadores e não vão, digamos assim, capturar esse valor acrescentado? O que é que acontece ao valor que é criado atualmente pelas empresas? Quanto é que vai para os trabalhadores e quanto é que vai cerca para as de empresas? 50%. Porque é que havia de ser diferente? Portanto, vocês acreditam mesmo que isto é uma inevitabilidade? Não, quer dizer, e depois tens o efeito da concorrência no mercado laboral. Exatamente, momento. Ou seja, atualmente a riqueza que é criada nas empresas é repartida dependendo da maneira como se mede, se inclui as contribuições para a segurança social a cargo do empregador como parte daquilo que vai para o funcionário ou não, anda ali um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo de 50% que vai para os trabalhadores e vice-versa que vai para as empresas, já líquido, obviamente, daquilo que são impostos, não é? Quer dizer, não existe razão para pensar que seria de maneira diferente. Isto que um euro é um euro, não é? Portanto, a esquerda não tem razão na crítica.
Eu custa-me um bocado esse discurso porque eu sou de esquerda e eu sei que não tenho essa fama, mas é algo que eu não vou, me vai acompanhar até à morte, acho eu, por ter sido cabeça de lista por um partido que infelizmente as pessoas associam, que foi a Iniciativa Liberal, foi a Iniciativa Liberal como independente, que infelizmente, na minha opinião, porque eu sou de esquerda, sou aquilo que na Iniciativa Liberal costumavam chamar de melancia azul, porque sou azul por fora e vermelho por dentro, mas porque precisamente, quer dizer, vamos lá ver. O que é que são factos insufismáveis? Primeiro, Portugal destaca-se pela negativa em termos de competitividade fiscal do que são as taxas sem estatutárias. Dúvida. Já vamos às taxas estatutárias e as efetivas, que é uma coisa que eu estava a falar. Isto também é uma discussão muito interessante que eu quero ter. Isso não há dúvida. Quer dizer, que também não há dúvida nenhuma que se olharmos para a repartição da riqueza que é criada nas empresas entre trabalho e capital, entre os proprietários das empresas e os trabalhadores das empresas, que ela anda nos valores que acabámos de referir. Quer dizer, eu estou surpreendido com a surpresa do estudo. Vamos lá ver, ainda por cima, isto é um quadro conceitual de análise, o modelo que nós usamos, que tem em linha de conta a competitividade internacional, ou seja, nós quando baixamos o IRC em Portugal, não estamos só a perguntar o que acontece dentro do nosso país. Isto há aqui efeitos de economia aberta, ou seja, tornamos mais competitivos face ao exterior. Quer dizer, eu estou surpreendido que as pessoas estejam surpreendidas, sinceramente. Esta baixa do IRC que vocês propõem poderia ajudar a buscar outro tipo de investimento de Portugal, nomeadamente o investimento em baixo valor acrescentado em empresas que são capazes de pagar melhor às pessoas? Duas coisas acerca disso. Primeiro, não há convergência social sem convergência económica. Exatamente. Nós podemos fazê-lo por dívida, mas a realidade é como um comboio, e ir contra o comboio normalmente não corre bem, e nós em 2011 tivemos um comboio chamado Troika. Pronto, existem limites para esse tipo de crescimento. Por isso nós só conseguimos crescer aumentando a nossa capacidade de criar valor. Não conseguimos convergir com o resto da Europa em termos de nível de vida, se não conseguirmos convergir na nossa capacidade de criação de valor. E para isso é preciso empresas mais capitalizadas, com mais investimento e que deem às pessoas uma maior capacidade de criar valor. Quer dizer, isto acho que é literacia económica básica, não é? Não, acho que nem sequer é disputável, mas pronto, isto hoje em dia diz tudo. Segundo, é bom lembrar que nós temos um tecido empresarial e um quadro fiscal que desincentiva claramente o crescimento das empresas ou a atração de grandes empresas para Portugal. Isso também acho que é óbvio. Portugal tem 44% do emprego em microempresas. Esses 44% do emprego em microempresas criam 20% do valor acrescentado. É muito acima do que é a média da OCDE em termos de peso do emprego em microempresas. Ora, microempresas dificilmente conseguem ser competitivas em mercados mais exatamente, abertos. muito assentes nos não transacionáveis, que é aquela história toda. Pagar bem. E essa é outra questão que eu já lá ia, que é as grandes empresas têm 20 e poucos % do emprego e geram 39% do valor acrescentado. A média e a mediana, não é honesto olhar só para a média, porque obviamente há uma dispersão salarial muito maior nas grandes empresas do que há nas micro, mas mesmo olhando para a mediana salarial das grandes empresas é muito superior à mediana salarial das micro. Por isso, aquilo que nós precisamos é de um quadro fiscal que permeie, por um lado, as empresas que querem crescer e têm a ambição de se tornar grandes e subir na escala de criação de valor, e, por outro lado, tornar Portugal um território mais atraente para quem queira vir para cá criar riqueza, criar emprego a uma escala que consiga sustentar ordenados fortes os quais ambicionamos. Tu há bocadinho estavas a olhar para as taxas estatutárias e dizias que nós tínhamos das mais elevadas no conjunto dos países da OCDE e também nos países da União Europeia. Mas não é só nas taxas estatutárias, é também na taxa efetiva que as empresas pagam. Na taxa efetiva há aqui uma questão metodológica, que é, se nós olhamos para a taxa efetiva forward-looking ou backward-looking. Ou seja, como se olhasse pelo para-brisas ou pelo retrovisor. Exatamente. Os números que a AT mostra, e aliás, eu se não fosse economista e fosse um mero eleitor, um mero cidadão, olhar para o debate político, ficaria extremamente baralhado, porque agora a oposição está no governo, mas antes destas eleições, o debate político era a oposição a dizer que tínhamos os impostos mais elevados do mundo e o governo a dizer, mas a carga fiscal está dentro da média ou baixo. Ambos têm razão, mas eu percebo isto porque sou economista. Porquê?
Se eu não tivesse a formação que tenho, olhava para aquilo e dizia, mas os impostos são altos ou baixos? Estes gajos são todos doidos. Tipo, entendam-se. O problema está a concentração em determinados grupos e noutros. E não só, e a questão é esta: imaginemos isto. Aqui é diferente taxa efetiva e taxa nominal. Imaginemos isto. Imagina que tu tens um país onde tens duas taxas sobre as empresas, os lucros. Uma taxa de 1% para cabeleireiros e esteticistas e uma taxa de 99% para o resto da atividade económica. Que país é que tu ias ter? Lá está. Um país de cabeleireiros e esteticistas. Qual é que era? O incentivo era levar tudo. Qual era a taxa nominal máxima? 99%. Qual era a taxa efetiva? 1%. 1%. Onde é que isto bate com a realidade? Bem, primeiro, somos o segundo país da União Europeia com a maior porcentagem da força de trabalho em cabeleireiros e esteticistas. Segundo, nós não temos grandes empresas. Não temos. Posso dizer que os lucros do ano passado, somados das 7, 8, 9 maiores empresas em Portugal, serão cerca de metade dos lucros de uma empresa na Dinamarca. Metade. Ou seja, nós não temos um volume de, nós não podemos ir lá pelo número de empresas, porque isto hoje, como uma pessoa abre uma empresa, abre 5 empresas em 5 minutos, não é? Por isso, olhar para números de empresas, o número que são micro, o número que são, esses números não têm. Isso tem pouca relevância. O que tem relevância é a percentagem do emprego que está em cada tipologia. E nós destacamos largamente por ter muito mais emprego em microempresas do que em grandes empresas. Porquê? Porque temos um sistema fiscal que penaliza. Eu dou um exemplo. Imagina que tu tens 10 mil euros para investir. O que é que tu fazes com 10 mil euros? Abres um quiosque de jornal. Não é? E se tiveres 2 mil euros de lucro, tens uma rentabilidade de 20%. Agora imagina que queres abrir uma cimenteira. Não abres a cimenteira com 10 mil euros. É verdade. Vais ter que gastar para aí 100 milhões ou assim. Se tiveres 2 milhões de euros de lucro, 2 milhões, tens uma rentabilidade de 2%. É verdade. Que vai ser muito mais castigada pelo sistema fiscal, que vai cobrar uma taxa de IRC muito superior do que o quiosque, que tem uma rentabilidade de 20%, não é? Mas teve um lucro de 2 mil euros. Porquê? Porque as taxas estão definidas não em função da rentabilidade, que é o que interessa para a decisão do investidor, mas em função de níveis de bracket de valor absoluto de lucro. O que é que isto leva? Leva à atomização do capital. O investidor prefere investir em pequenas coisinhas, em restaurantes, em cabeleireiros, em não sei o quê. Quer dizer, e a economia portuguesa depois, esses são setores que estão protegidos da concorrência internacional. Eu vivia em Estocolmo, eu pagava 60 euros por um corte de cabelo. Porquê é que eu não vinha a Portugal cortar o cabelo? Não é mais barato, são 10 euros ou 12 euros. Ou seja, é a questão dos bens não transacionáveis. O cabeleireiro em Portugal não concorre com o cabeleireiro na Suécia. E sem essa força competitiva, uma excessiva parte do nosso emprego nesses setores da economia são setores que estão protegidos da concorrência internacional e que é fácil perceber o que é que acontece nesse contexto. Qualquer pessoa que tenha um gato em casa percebe que o gato de casa é muito mais gordo que o gato na rua. Porquê? Porque o gato da rua tem que correr para comer, porque se não correr para comer morre. E as empresas portuguesas que estão nos mercados internacionais, se não forem eficientes, produtivas, competentes, eficientes, fecham. As portuguesas que estão no setor dos bens não transacionáveis são relativamente protegidas, e mantemos este estado de coisas. Eu lembro-me que esta não foi a primeira vez que eu fui assado no Twitter. Isto já tem história. Uma das últimas vezes que eu fui assado no Twitter foi com a história da Roménia. Quando saiu a história no Expresso, toda a gente mandava emigrar para a Roménia, vai viver para a Roménia, não sei o quê. Por acaso, por curiosidade, eu até tinha uma viagem marcada para Bucareste nessa semana, porque tinha lá um projeto de capacitação do governo romeno. E fui a Bucareste nessa semana, em que estourou esta comparação da Roménia. E eu fui falar ver do rendimento per capita. Sim, andámos a ver se estamos acima da Roménia ou abaixo da Roménia ou abaixo. Sim. E eu fui à Roménia e aquilo que eu vi foi de facto que em Bucareste é uma cidade com uma dinâmica brutal. Mas, sai de Bucareste, vejo malta andar de carroça na autoestrada. E era Portugal dos anos 70 ou 80. Exatamente. Por isso, na minha opinião, vive-se melhor em Portugal do que na Roménia, não haja dúvidas sobre isso. Mas discutir se nós estamos um bocadinho acima ou um bocadinho abaixo da Roménia é como apontar para a Lua e discutir a ponta do dedo. Porque o que é relevante não é só se nós estamos um bocadinho acima ou um bocadinho abaixo da Roménia. O que é relevante é que há 20 anos atrás não passava pela cabeça de ninguém e, portanto, fazer é a esta dinâmica comparação. Com que eles estão Exatamente, não passava pela cabeça de ninguém fazer esta comparação. E se nós não nos pomos a pau, daqui a 20 anos, esta comparação não é com a Roménia, é com a Albânia. E eu disse Albânia no Twitter, como podia ter dito Somália ou Iémen, um estado qualquer, pronto.
E claro, depois mandaram-me outra vez para a Albânia. E eu fui à net a ver as estatísticas. E realmente, há 20 anos atrás, Portugal tinha 14 vezes o PIB da Albânia per capita. Hoje tem 3. Pois. Ou seja, eu disse isso meio a brincar, mas acertei. Daqui a 20 anos nós estamos a discutir se vive melhor aqui ou na Albânia. Portugal, se olharmos para as previsões agora da primavera do Eurostat, o crescimento acumulado de 24 e 25 nos países do seu escalão de rendimento, Portugal não é só o cresce menos, é o cresce menos por um bocadão. Exatamente. É que não é um bocadinho assim. Eu tive a ver essas contas ontem e fiquei chocado. Nós estamos aqui a discutir. Portugal cresce 2, 2,1, 2,2, 1,6, 1,7. Quer dizer, os países no nosso escalão de rendimento na Europa estão todos a crescer a 3, 4. Mas nós continuamos com aquela pancada a dizer estamos a crescer mais do que a média europeia. Porquê? Quando sabe que a média europeia é puxada pelos maus países. Claro, como França, a Alemanha, a Itália, países já fortemente capitalizados, com uma dinâmica de crescimento mais branda, porque já são países muito mais ricos. Sim. Já têm os tratores na tal analogia de há bocado. Ou seja, é muito complicado fazer este tipo de análise. Pedro, uma das coisas que mais me chocou no vosso estudo foi ver que em 3 décadas nós temos 1350 alterações ao IRC. Mais de 1350. E não estamos a falar de trocar vírgulas ou parágrafos, estamos a falar de alterações substanciais. Regimes fiscais. Nós alterámos agora, ainda o ano que passou, alterámos tabelas de IRS a meio do ano, não é? De retenção. A minha mãe é contabilista, quer dizer, eu não lhe vejo a vida nem por nada, porque ela, quer dizer, isto só manter-se a par de todas as alterações fiscais é um trabalho a tempo inteiro, não é? E isto obviamente afasta investimento. Eu se quiser abrir uma empresa, uma unidade fabril ou o que quer que seja, um negócio, quer dizer, eu não o faço a 2 ou 3 dias, eu faço a 3, 4, 5, 10 anos. Quer dizer, se eu não fizer a mais pequena ideia do que é que vou ter que contar em termos de fiscalidade daqui a 3 ou 4 anos, quer dizer, foi o que eu já disse, nós fazemos este estudo sobre a baixa do IRC, mas o IRC podia baixar para 0, Camilo, 0. Se os investidores acharem que daqui a 4 ou 5 meses o governo cai, vem outro governo e muda tudo outra vez, se for essa a expectativa do mercado, não vai acontecer quase nada. Há um efeito, o IRC baixa, vai mais para os trabalhadores, paga IRS, vai mais para os proprietários das empresas, se não for reinvestido, sai sobre a forma de dividendos, paga a taxa liberatória. Ou seja, há ali uma parte que é recuperada e depois obviamente que o dinheiro que foi retirado da empresa pelos dividendos e o dinheiro que foi retirado da empresa na remuneração dos trabalhadores vai ser gasto em consumo, paga IVA. Ou seja, há uma parte que é recuperada de forma automática. Mas a parte mais importante, que é o efeito de aceleração, esse não existe. Não. Porquê é que tu achas que nós temos tão pouca estabilidade fiscal em Portugal? Também no domínio das empresas? Pois isso é uma questão para um cientista político quase. Mas é estranho, não é? Nós não termos algum consenso entre os 2 ou 3 principais partidos que governam Portugal nesta matéria, que é o que acontece lá fora, por exemplo. 2 coisas. Fala-se muito da Irlanda. Obviamente que um dos grandes ganhos da Irlanda foi ter uma taxa de IRC muito baixa, de 12%. Mas não foi só. Isso também é resultado, nos anos 90, os principais partidos do arco da governação puseram-se de acordo e disseram esta é a estrutura fiscal para os próximos 20 anos. Isso levou a um colapso da incerteza, que é um efeito que nós neste estudo nem conseguimos medir, porque o nosso modelo não tem incerteza. Sim. A única coisa que nós medimos aqui dos efeitos nocivos da progressividade é precisamente o ajuste, os custos de ajustamento das empresas em termos de fatores relativamente à mudança da fiscalidade. Mas na minha opinião esse até é o maior fator de todos, é a incerteza. E por isso é que eles tiveram esse êxito. Eu vou-te dizer o que é que eu disse do John Bruton, que morreu há pouco tempo, que foi primeiro-ministro nessa altura. Um dia aqui nas conferências de Estoril em Cascais, estava a moderar o debate com ele e no fim, por trás das câmaras, digo-lhe assim: John, explica-me só uma coisa, como é que vocês conseguem pôr-se de acordo na Irlanda em relação a esta matéria? E ele diz-me assim: sabes qual é a diferença? É que nós não temos partidos com grandes fraturas ideológicas na Irlanda. O Fine Gael e o Fine Gael são muito mais próximos do que vocês são entre o Bloco de Esquerda e o PSD, dizia ele. E a explicação estava aí, que eu acho que tem uma certa base de explicação. Agora, o problema é que não percebo porque é que entre o PSD e o PS, por exemplo, não existe consenso nesta matéria. Então, as 2 coisas que eu queria dizer sobre isso. A primeira é porque eu acho que nós temos uma prática de discutir impostos não numa lógica de estrutural, de crescimento do país, mas numa lógica de caixa. Receita. É sempre discutido no orçamento, há dinheiro, corta-se, não há, não se corta. É um bocadinho essa a ideia. Eu acho, e uma das recomendações que nós fazemos, em termos de produção legislativa, é precisamente tentar tirar um bocado a discussão sobre a estrutura do quadro fiscal
do Orçamento de Estado e metê-la mais numa perspectiva da economia. Estrutural, sim. Pronto, por isso sair fora da discussão tanto do Orçamento de Estado, mas mais numa perspectiva política de que país é que nós queremos para crescer. E essa, lá está, é uma das conclusões do estudo que nós fizemos e que creio que seria positiva para o país e que pudesse ajudar a diminuir. Tu achas que o estudo pode servir de base para a decisão que o Governo quer tomar em matéria de baixa do IRC? Por exemplo, que o Governo comprometeu-se na campanha eleitoral, a AD, a baixar o IRC de 21% para 15% em 3 anos. Tu achas que este estudo pode servir de ajuda para isso? Lá está, essa não é a experiência que nós fizemos no estudo. A experiência que nós fizemos no estudo foi uma baixa transversal. Sim. Aliás, fizemos várias, mas uma delas, se calhar a primeira que está exposta no estudo e que tem tido mais visibilidade, foi uma baixa transversal em todas as empresas de 7,5 pontos percentuais. A proposta da AD é uma proposta gradual, de descida do IRC. Independentemente de ser gradual ou direta, creio que a minha opinião é que de facto temos que ganhar competitividade fiscal, porque temos que tornar Portugal mais atraente para quem quer criar riqueza e emprego. Eu nesse domínio, eu acho que há 3 dossiês, isto não está no estudo, é a minha opinião pessoal, mas acho que há 3 dossiês em que tem que haver um acordo de abrangência parlamentar forte. Quais são? Que dê estabilidade. Um é a justiça. Sim. Apesar de, lá está, concorrer pela IEL, acho que sou insuspeito de estar a defender António Costa neste contexto, mas quer dizer, as circunstâncias que rodearam a queda do governo, face àquilo que foi produzido em termos de prova, claro, que é preocupante o que se passa. É inadmissível. Aquilo que aconteceu na Madeira, estar preso durante aquele tempo todo e com o juiz depois a indeferir aquelas medidas todas. Pronto, também é inadmissível. E uma reforma da justiça não pode, ou melhor, não deve ser feita e associada a um partido. Porque isso é a politização da justiça e era um degradamento de instituições que é inaceitável. Os outros 2 dossiês são precisamente na habitação. Se não houver um largo entendimento sobre a habitação, principalmente até no arrendamento, mas não só, também não vamos a lado nenhum, porque se não houver confiança no mercado as pessoas não investem. E o terceiro dossiê é precisamente a fiscalidade, pelas mesmas razões de que aludi à questão da habitação. Sem esses 3 acordos, creio que é muito difícil Portugal ter aqui uma melhoria estrutural da sua economia. O que é que eu acho? Agora o Pedro, cidadão, do ponto de vista político, eu acho que, por um lado, o PSD deve reconhecer que não tem um mandato forte da sociedade portuguesa para implementar muitas das medidas que eu até gostaria que implementasse, mas que não tem um mandato político para o fazer, porque não ganhou de forma clara sobre o PS nem sobre a esquerda. Tem que negociar. Por outro lado, o PS perdeu marginalmente as eleições, mas perdeu-as, e acho que em nome do país, no sentido de Estado, deviam-se entender sobre um mínimo denominador comum do que é que se consegue entender. Se calhar o PSD não ser tão ambicioso em algumas medidas e se calhar o PS também ceder em algumas posições mais dogmáticas para arranjar ali um entendimento, mas que arranjem um mínimo denominador comum que dê estabilidade ao país e previsibilidade às pessoas. Obviamente a justiça já falámos, mas na habitação e na fiscalidade é fundamental. E isto era um serviço que ambos faziam à nação. Agora, o que é que eu acho? Eu acho que nós não temos clima político para isso. Acho que é impossível. Isto já foi tentado na altura que Passos Coelho estava no governo com António José Seguro. No IRC. Nomeadamente no IRC. Depois veio António Costa. Depois veio António Costa, rasgou o acordo outra vez. Por isso é que eu acho que mesmo que eles chegassem a acordo, não sei até que ponto é que o mercado acreditava, mas nunca é tarde para começar a construir a confiança que se perdeu. Quanto mais tarde começarmos esse caminho, mais tarde lá chegamos. E eu acho que tem que se começar a criar uma cultura de previsibilidade e de confiança no ambiente económico. E sem isso é muito difícil pôr Portugal num caminho de convergência social que tem que ser alavancado num caminho de convergência económica, que não está a acontecer, ou está a acontecer de uma forma muito mais lenta do que todos os nossos congêneres no nosso escalão de rendimento. Pedro, muito obrigado por esta conversa e já agora espero que os ânimos serenem e as pessoas passem a dar para o estudo com mais... Eu devo dizer que as reações negativas têm sido a exceção, não é? Nós é que naturalmente estamos sempre enviesados para dar mais atenção às negativas e menos às positivas. Mas a recepção geral tem sido bastante positiva. Sim, quero dar os parabéns pelo estudo e seguramente no futuro voltaremos a falar sobre esta e outras matérias. Olha, foi a conversa imperdível desta semana com Pedro Brinca, professor de Economia, precisamente sobre o estudo que fizeram sobre a baixa do IRC. Fique bem, nós voltaremos numa próxima oportunidade. Muito obrigado.